Que a Virgem auxilie nesta noite o nosso viver e o nosso aprender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos novamente muito bem-vindos. Professor, casa é tua. Seja bem-vindo. Muito bem. Boa noite. Então, vamos lá. Sexta-feira eu tenho a árdua missão de mantê-los acordados aqui, né? Que depois da semana inteira trabalhando de noite ainda, ficar sentado, parado, escutando é dureza, né? Vou terminar na hora hoje, viu? Pode ficar sossegado, podem ficar sossegados aí. Eu vou só recordar aqui rapidinho, caso alguém não tenha vindo ontem, mas para quem veio ontem também, rapidamente o que a gente conversou, o que nós vimos. Então, primeiro ponto. São Paulo, apóstolo, foi o primeiro autor cristão a falar de maneira organizada dessas 4 realidades: morte, juízo, inferno e paraíso, e ele deu o nome de novíssimos para essas coisas. Jesus já tinha falado, mas Paulo organizou essas ideias. Então Paulo fala dos novíssimos do homem. Depois eu disse assim, bom, essas realidades, a morte, o juízo, o inferno e o paraíso, são coisas que, com exceção de uma delas, todas as outras vão fazer parte da nossa vida. Morte é comum para todo mundo vai morrer. A única coisa que nós podemos ter plena certeza é que nós iremos morrer. Não sabemos quando, não sabemos como, não sabemos exatamente de que maneira, né? Graças a Deus que a gente não sabe, senão a gente viveria atormentado, né? A gente não sabe, mas a gente sabe que vai morrer. Então, morte. Juízo. Assim que nós morrermos, todos nós, de maneira inescapável, não tem como escapar, todo mundo. Pode ser que você acredite em Deus, pode ser que a pessoa não acredite em Deus, todo mundo quando morre comparece diante de Deus. E o ateu? Pois é, vai ser a primeira decepção dele. Ele passou a vida inteira negando e vai estar lá. O juízo. O juízo ele começa imediatamente depois da nossa morte. Pode ser que você, no fim da sua vida, você vá para uma cirurgia, você abre o seu olho, fala, doutor, não, Jesus, vamos lá. Vamos olhar a sua vida aqui, né? Pode ser que aconteça isso, porque você fecha o olho aqui e você abre lá. É assim, é o juízo. Fechou o olho aqui, já começa o seu juízo do lado de lá. Você comparece imediatamente diante de Deus. Disso ninguém escapa. Agora, essas 2 primeiras coisas. As 2 outras coisas, das 2 nós conheceremos uma, que é o céu ou o inferno. Quem vai para o céu, vai para o céu e do céu não sai. Quem vai para o inferno, também vai para o inferno e do inferno não sai. Não existe possibilidade de sair do inferno. O nosso destino final, ele é definitivo. Aí tem gente que fala assim, o católico fica fazendo essas orações que repete. Pois é, mas nós temos que pedir incansavelmente a Nossa Senhora que rogue por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, porque na hora do modo como nós morremos, é como a gente vai se apresentar diante de Deus. Se eu morri na amizade com Deus, eu chego do lado de lá na amizade com Ele. Se eu morri na inimizade, é assim que eu chego lá. E aí, o meu destino já está definido. Santa Teresa de Jesus, ela dizia o seguinte, né? Deus é bom, mas Deus é justo. E uma coisa não exclui a outra. O fato de Deus ser bom não faz com que Ele deixe de ser justo. Deus, Ele é bom, Ele nos quer bem, Ele quer todo mundo no céu. Mas Ele é justo. Deus, Ele nos dá graças, nos dá meios. Se eu desprezo, se eu não quero, eu já escolhi qual é o meu fim. Por isso que nós pedimos incansavelmente a Nossa Senhora, roga por nós pecadores agora, mas também na hora da nossa morte, porque o momento mais importante da nossa vida
é o momento da nossa morte. Olha que contradição, né? O momento mais importante da vida é a morte. É quando a vida aqui acaba para a vida eterna, a vida que não acaba começar. Então, do jeito que nós morremos, nós comparecemos diante de Deus. Então Santa Teresa dizia: Deus é bom, mas Deus é justo. E Santa Teresa dizia: se tem gente no inferno, e tem muita gente no inferno, essas pessoas não estão lá porque Deus mandou. Elas estão lá porque elas escolheram estar. A gente tem esse costume de dizer: ah, Deus manda para o inferno. Deus não manda, não. É você que vai, sou eu que vou. Se a gente não corresponde à graça de Deus, você vai sozinho. Sozinho, você não precisa de ninguém. Você faz o serviço completo sozinho, né? Santo Agostinho dizia assim, que a pessoa orgulhosa não precisa de demônios. Olha que coisa! Uma pessoa orgulhosa, ela não precisa de demônios. Por quê? Ela acha que ela sabe tudo, ela acha que ela resolve tudo, ela acha que a opinião dela é o melhor e pronto, acabou. Não é a igreja que vai dizer o que ela vai fazer, não é o padre, não é ninguém, é ela que sabe, é ela que faz e acontece. Pronto, uma pessoa assim não precisa de demônio, ela vai para o inferno sozinha. Ela escolheu o caminho. Rogai por nós, pecadores, agora, na hora da nossa morte. Só que do modo como nós morremos, nós entramos na eternidade. Do modo como nós entramos na eternidade, não muda mais nada. Então ontem a gente falou disso. Falamos dos novíssimos, usei o exemplo de Santo Agostinho, falamos da saudade de Deus que existe dentro do nosso coração e que nada nem ninguém vai nos fazer felizes de verdade, a não ser Deus. Eu posso ser feliz ao lado da minha mulher, do marido, dos filhos, se eu compreender que marido, mulher, filho, família, emprego, qualquer coisa que eu faça na vida e qualquer pessoa que eu tenha, elas poderão me fazer felizes se eu entender que essas pessoas são meus companheiros no caminho para Deus, porque só Deus pode preencher o meu coração. É a saudade de Deus, é o mapa de volta para Deus. E aí eu disse o seguinte, que para chegar até Deus, Deus nos dá meios. O primeiro grande meio que Deus nos dá é o batismo. O batismo, ele é a porta de entrada para o céu. Quando nós somos batizados, nós deixamos de ser pagãos, nos tornamos cristãos. E o que significa? Quando eu sou batizado, que eu sou propriedade de Cristo, eu pertenço a Cristo. A igreja nos ensina, né, que 3 sacramentos, eles não se apagam quando a pessoa recebe. E alguns outros sacramentos, eles exercem um efeito, mas se eu deixar de receber, o efeito passa. Exemplo, se eu me confessar, confesso uma vez, depois não confesso mais, eu torno a pecar, e aí eu vou pecando, a graça daquela confissão, ela vai se apagando em mim, eu preciso confessar de novo. Se eu comungo, quanto tempo Jesus fica presente em nós, depois que a gente comunga? Menos até, né? Depende um pouquinho, mas é em torno de 30 minutos ou até menos. Por quê? Enquanto durar a espécie do pão no nosso organismo, dura a presença real de Jesus. Quem tem digestão rápida, o processo de digestão natural mesmo, 10 minutos, 15 minutos, é o tempo em que Jesus está conosco. Por isso que o ideal não é sair correndo da igreja depois que a missa acaba. O certo mesmo seria o quê? A gente sair com calma, fazer a nossa ação de graça, rezar um pouco antes de ir embora. É que a gente parece que é a hora do recreio, né? Acabou a missa, você já vai conversar, abraçando, né? Aquela coisa toda, mas Jesus ainda está ali. São Gregório Magno, Papa, uma vez ele estava rezando a missa, e ele rezou a missa, deu a comunhão para uma senhora, e essa senhora, muito apressada, ela acabou de comungar, ela rezou ali 1 minuto, levantou e saiu.
da igreja porta fora. São Gregório falou para os diáconos, os ajudantes dele, falou: peguem as velas do altar e saiam em procissão atrás dela. Falou assim: mas como assim? Vamos sair em procissão? Falou: sai. Ela saiu com o Santíssimo na rua, vai atrás dela e traz ela de volta. Aí começou a sair diácono, acólito, todo mundo com vela lá fazendo cortejo. A mulher não entendeu nada. Aí São Gregório falou: você entendeu agora? Que você saiu com Nosso Senhor fora da igreja, você não pode fazer isso. A única pessoa que carrega Nosso Senhor fora da igreja é o padre. Antigamente não tinha ministro da Eucaristia. Quem é que levava Jesus para fora da igreja? Era o padre, quando ia levar o viático, ia levar a comunhão para um doente, um agonizante. Aí essa mulher não entendeu, nunca mais ela saiu da missa antes da bênção, né? Por quê? Porque de fato isso é grave, a presença de Jesus está em nós. A presença de Jesus, ela exerce um efeito em nós, exerce. Só que durante a semana, na medida em que você não reza ou reza, você pode conservar mais ou menos o efeito da comunhão na sua vida. Então você precisa comungar de novo, para que o efeito se renove. Então é um sacramento que ele tem um efeito, mas o efeito, ele está condicionado ao fato de você rezar, de você responder à graça de Deus. Mas existem 3 sacramentos que, mesmo se a pessoa viver bem, se a pessoa viver mal, se a pessoa aceitar o sacramento, se a pessoa não aceitar, independentemente disso, este sacramento, ele imprime caráter. O que é imprimir caráter? Aqui quem já viveu ou já conheceu mais a vida de roça, né? Já viu como é que se faz com boi, com vaca, né? Para você marcar a vaca que é sua, caso ela vare a cerca e saia fora, você faz o quê? Você faz uma marca, um desenho que é seu. Você esquenta o ferro e chega no couro da vaca. Você imprimiu a sua marca no couro da vaca. O pelo vai crescer, o tempo vai passar, mas a marca está lá. Os sacramentos que imprimem caráter, eles fazem isso na nossa alma. Eles imprimem uma marca divina que ninguém apaga. Quais são os sacramentos? O primeiro, o batismo. Tem gente que fala: não, quando eu era católico. Tá, você pode ser um apóstata, mas você continua sendo batizado na igreja católica. A pessoa pode negar o batismo quanto ela quiser, ele vai ser batizado até no inferno, porque você não apaga batismo. Eu era católico, agora eu me batizei na igreja evangélica. Tá bom, não valeu nada. Você continua católico, você pode não querer ser, você pode negar sua fé, mas você continua, porque o sacramento, ele imprimiu caráter. Isso ninguém apaga. O sujeito pode ser um assassino, pode ser um pecador público, ele continua batizado. É um sacramento que imprime caráter, a marca está lá. Outro sacramento que faz isso, o crisma, ele imprime caráter. Quem é crismado é confirmado na fé. Mas a pessoa negou a fé, abandonou a igreja, mas ele é crismado. Isso imprimiu caráter, está lá. Batismo, crisma e o sacramento da ordem. Um diácono, um padre e um bispo, ele é diácono, ele é padre, ele é bispo no céu, na terra ou no inferno. Se um bispo tiver a desgraça de se condenar ao inferno, ele continua sendo bispo no inferno. Não tem como apagar. Tem gente que fala: o padre fulano de tal, ele abandonou o sacerdócio. Ele pode ter abandonado o sacerdócio, mas o sacerdócio não abandona ele, está grudado nele. O pessoal fala: fulano é ex-padre, ele casou. Não existe ex-padre, existe padre casado. Mas ex-padre não existe, porque ele continua sendo padre. Uma vez que ele recebeu o sacramento, ele tem o sacramento e não vai se apagar. Não vai se apagar. Quer ver como que a coisa não se apaga? A lei da igreja, a igreja católica, tem um código de leis, que é o Código de Direito Canônico, é a lei da igreja. O Código de Direito Canônico, ele diz o seguinte: se um sujeito é padre, ele abandona o ministério, recebe a permissão do Papa, se casa, constitui uma família, ele não deixa de ser padre, ele fica impedido de exercer o ministério. E ele só pode exercer o ministério extraordinariamente em um caso. Por exemplo, se acontecer um acidente numa pista,
tem uma pessoa agonizando, o sujeito é um padre que se casou, ele abandonou o ministério. Nesse caso ele pode atender a confissão. Se ele correr lá e ele atender a confissão do sujeito que está agonizando e absolver, essa confissão é válida. Nesse caso, olha que interessante, por quê? Porque ele não deixou de ser padre. Ele é um padre casado, mas ele continua sendo padre. Entendeu? Por quê? Imprime caráter. Martinho Lutero fundou lá, começou a reforma protestante, protestantismo, casou, fez a igreja dele, fez aquela revolução toda. O Lutero continua sendo padre, onde quer que ele esteja hoje. Ele continua sendo padre. Por quê? Porque o sacerdócio imprime caráter. Então, o batismo ele é a porta de entrada para o céu. Pelo batismo, todos nós recebemos de Deus as graças necessárias para a nossa salvação. Quando a gente é batizado, quando a gente é crismado, o que isso significa? Que aquilo que depende de Deus para nos salvar, já está feito. Da parte de Deus, você e eu, nós já estamos no céu. Da parte dele. O que depender dele, está tudo certo. Agora qual é o problema? O problema é o que depende de nós. O que depende de nós, aí não está tudo certo. Porque às vezes a gente faz, às vezes a gente não faz. Da parte de Deus está tudo feito. Entendeu? Aí está o problema. Pelo batismo nós recebemos a graça de Deus. Deus passa a habitar em nós. A gente cresce, a gente perde a inocência, a gente começa a pecar. Antigamente o pessoal falava assim, até 7 anos a criança é inocente, Hoje em dia eu acho contraditório, assim, você vê criança mais nova, eles já estão bem ligados em muita coisa, Eu fico vendo, trabalho na escola, eu fico vendo como que eu era bocó, com a idade que esses moleques têm hoje em dia. Eu estava pensando em pipa, em bolinha de gude, Os moleques têm umas preocupações hoje, fala de uns assuntos assim, eu falo, meu Deus do céu, Era a última coisa que eu pensava quando eu tinha a idade deles, Hoje em dia eles então o pecado ele entra mais cedo. Então, pelo pecado nós vamos manchando a graça de Deus que nós recebemos. Mas nós temos saída, nós temos a confissão que vai apagar o nosso pecado, certo? A confissão apaga o pecado. Quando a confissão apaga o pecado, ela restitui a graça de Deus. Só que além da graça de Deus, eu preciso da graça atual, que é o que eu falei ontem. O que é a graça de Deus? A comparação que eu fiz. Se você tem olho e você enxerga, isso é a graça de Deus. Mas se eu apago a luz, você continua tendo olho e você continua enxergando, só que não tem luz. Aí você vai batendo cabeça e canela para achar as coisas. O que é a graça atual? É quando eu acendo a luz. Eu tenho olho, eu enxergo, mas eu preciso de uma luz para enxergar melhor. O que eu estou falando aqui ontem e hoje é alguma novidade para alguém aqui? Não. Vocês já ouviram isso aí. Vocês já foram catequizados, já escutaram isso aí. Por que a gente faz então essa formação, esses encontros? Graça atual. Deus ele pode usar uma leitura da missa, uma música, uma pregação, uma semana catequética. Deus ele pode usar de vários meios para fazer o quê? Para chacoalhar o bambuzal aí para ver o que voa. Isso é graça atual. É quando Deus te chama atenção para coisas que você já sabia, mas parece que você não tinha despertado a sua consciência para aquilo. Você falou, opa, vivo tanto tempo na igreja, parece que isso aqui eu não tinha prestado atenção, tenho que viver isso aqui. Isso é graça atual. É a luz que se acende para que você viva melhor, para que você viva bem. Deus ele quer a nossa salvação. O que Deus faz o tempo inteiro? Ele procura meios de chegar até nós. Lembra da fala de Santo Ambrósio ontem, a conversa dele com Santo Agostinho? Santo Agostinho falou, eu vou revelar a verdade. Santo Ambrósio falou, não é você que encontra a verdade, é a verdade que te encontra.
Nós que somos católicos, nós sabemos quem é a verdade. A verdade é uma pessoa, é Jesus. Então, é Jesus que vai te encontrar. Só que para Jesus te encontrar, às vezes ele já está te buscando, mas se você não abre a porta para que Jesus possa fazer alguma coisa em você, nada feito. E aí eu entro no nosso tema de hoje. Existem 3 espíritos que movem a vida do ser humano, para o bem ou para o mal. Qual que é o primeiro espírito que nos move? O Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele é sabedoria. O que é sabedoria? O que é sabedoria? Quando você fala, tal pessoa é sábia, é uma pessoa que conhece muita coisa. A gente identifica sabedoria como conhecimento. O Espírito Santo é a sabedoria de Deus. É Ele que nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina. Se você rezar, abrir realmente a porta para Deus, você pode ser uma pessoa sem instrução. Você pode ser uma pessoa que não tem estudo, que não saiba nada, e o Espírito Santo vai fazer grandes coisas na sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai inspirando. Se ele tem porta aberta, ele vai fazendo. Se a gente pegar na Igreja Católica, a maioria dos santos, os grandes santos que a gente venera na igreja, eles não eram gente muito sabida, muito estudada, não. É gente muito simples. Aqui no Brasil mesmo, dos beatos brasileiros, aí, a que eu mais gosto, pelo menos, é Inha Chica. Não sei aqui se alguém já foi lá em Baipendi. Baipendi tem a casinha da Inha Chica. A Inha Chica era negra, filha de escravos. Ela foi alforriada. Ela ganhou liberdade quando ela era menina. Ela era analfabeta, mas ela foi catequizada ainda menina pela mãe, que era escrava. A mãe ensinou ela a ser devota de Nossa Senhora, a rezar o terço, a se confessar sempre aí na missa. É isso que a Inha Chica sabia. Inha Chica não sabia ensinar doutrina, Inha Chica não sabia ler, ela não entendia nada de teologia, mas ela sabia rezar. Olha que interessante. E ela se tornou uma grande santa. E é interessante que ela fazia o quê? Ela trabalhava lavando roupa. Ela era lavadeira. Então ela dividiu o dia dela da seguinte maneira: metade do dia ela pegava roupa para lavar, ela lavava a roupa de todo mundo, botava para quarar no sol, tal. Quando dava meio-dia, ela almoçava, recolhia as roupas que tinham secado, botava tudo lá na casa dela. Na parte da tarde ela rezava por todas as intenções e por todas as pessoas que procuravam por ela. Muita gente ia atrás de Inha Chica. Ela rezava por todo mundo. E à noite ela passava a roupa para entregar no dia seguinte para quem tinha encomendado. Então, e com o dinheiro que ela ganhava, ela fez um trato, que metade do dinheiro era de Nossa Senhora e a outra metade era dela. Então ela pagava as contas dela e a outra metade, que era o dinheiro de Nossa Senhora, ela alimentava os pobres. Olha que coisa. Quem que ensinou isso aí para ela? Alguém ficou lá falando para ela, olha, quantas vidas de santo a Inha Chica leu para aprender o que é ser santo? Nenhuma, não sabia ler. Quando ela já estava no fim da vida dela, e a Inha Chica, ela era uma santa, uma mística mesmo. Ela não via Nossa Senhora, mas ela ouvia Nossa Senhora falando com ela. E ela sabia que era Nossa Senhora. Como ela era filha de escravos, é interessante que ela chamava Nossa Senhora de minha sinhá. Porque os escravos, eles tinham a sinhá, que é a senhora, é a dona deles. A Inha Chica diz, bom, eu era escrava, agora eu não sou mais, então eu vou ser escrava de Nossa Senhora. Ela diz, então ela é a minha sinhá. E tudo ela perguntava para Nossa Senhora. Olha que interessante. O que a Inha Chica fez? Qual é o segredo da santificação dela? Ela abriu a porta para o Espírito Santo. O Espírito de Deus, quando a gente abre a porta, ele nos move. Nossa Senhora uma vez falou com Inha Chica o seguinte, falou, eu quero uma igreja. Nossa Senhora ainda indicou o lugar, falou, eu quero uma igreja no alto daquele morro que tem aqui, em Baipendi, quero que você construa uma capela. Você vai amanhã até o padre e diga para o padre que eu quero uma capela lá. E a Chica foi, ela obedeceu. Ela nem pensou no perigo que ela estava correndo. Ela foi lá e falou para o padre, padre, eu estava rezando ontem e minha senhora disse que quer uma igreja
em cima daquele morro. O padre, muito desaforado, falou para a Inha Chica: ah, é? Ela falou que ela quer uma igreja? Então você fala o seguinte para a sua senhora, que quando ela pedir as coisas, é para ela já mandar o dinheiro, porque eu não tenho dinheiro para construir igreja em lugar nenhum. E a Inha Chica, tão inocente, tão simples, ela voltou e falou para Nossa Senhora, falou: o padre falou que é para a senhora mandar o dinheiro, que ele não tem. Olha a inocência de Inha Chica. E Nossa Senhora falou para ela, falou: então tá bom, eu vou mandar durante a noite, mas não agora, eu vou mandar no começo do mês. E aí quando eu entregar o dinheiro eu te aviso, para você ver lá com ele se está tudo certo. Nossa Senhora marcou o dia com a Inha Chica. Aí muito bem, passou o tempo, e numa noite, Inha Chica estava rezando o terço, Nossa Senhora falou para ela: é hoje, viu, que eu vou entregar o dinheiro lá. Amanhã cedo, antes da missa, você já procura o padre para ver se está tudo certo e se está na quantia que ele precisa. Durante a noite, o padre escutou alguém batendo na janela da casa paroquial em Baipendi. A casa paroquial é a mesma até hoje. O padre mora na mesma casa que era o padre na época da... E o pessoal ia a cavalo à noite, às vezes pedia para o padre dar, às vezes extrema-unção, alguém morrendo, uma confissão. Bateram na janela do padre e ele gritou lá de dentro. Ele falou: só um minuto que eu vou vestir a batina e calçar a bota, já vou pegar o cavalo aqui no quintal e estou saindo. E o padre fez isso, ele vestiu a batina, saiu pelos fundos da casa, saiu com o cavalo arriado. Na hora que ele saiu não tinha ninguém. Ele falou: uxe, né? Bateram aqui, chamaram. E aí ele deu a volta. Quando ele deu a volta, no alpendre, na porta da casa paroquial, tinha um embrulho. Ele falou: então não é para atender ninguém, certo? É para entregar alguma coisa. Ele falou: mas é essa hora, né? Aí ele foi lá, pegou, desembrulhou o embrulho, era um embrulho com dinheiro, né? Estava lá o dinheiro. E o padre ficou sem entender, né? De manhã cedo veio a Inha Chica, falou: minha senhora mandou vir ver aqui com o senhor se está tudo certo e se o dinheiro dá. Aí o padre começou a acreditar, né? Ele falou assim: ah, então, dá, vou construir. Ele mandou erguer, chamou o empreiteiro, mandou erguer a capela. Quando a capela estava quase pronta, ele falou: eu vou benzer e vou rezar a missa. A Inha Chica falou: então, minha senhora não quer que reze a missa agora, e não é para benzer agora, porque a igreja é dela. Ela veio me falar para dizer para o senhor. Ela falou: não entendi a mensagem, mas eu vou repetir o que ela disse. Ela disse que para o dia da inauguração é para ser dia 8 de dezembro, festa de Nossa Senhora da Conceição, e antes de 8 de dezembro é para o senhor mandar comprar no Rio de Janeiro, na rua Santo Antônio, número 31, centro, um órgão. Aí o padre perguntou para a Inha Chica: você sabe o que é um órgão? Ela falou: não tenho a mínima ideia, mas ela falou, estou transmitindo o recado. Ele falou: um órgão é um instrumento caríssimo, como que eu vou comprar? Ele falou: eu não tenho dinheiro. A Inha Chica falou: não, mas ela mandou da outra vez, não mandou? Né? Ela falou que era para dar o recado para o senhor, e deu o endereço. O padre, ele tinha uma viagem perto do Rio de Janeiro. Ele falou para a Inha Chica, falou: então o negócio é o seguinte, eu vou nesse endereço. Se nesse endereço que você me deu realmente vender órgão, mesmo que eu não tenha o dinheiro, eu empresto e vou trazer. Aí muito bem, não foi no endereço, era uma fábrica de instrumentos no Rio de Janeiro, o endereço que Nossa Senhora deu. E ele foi lá para comprar, não tinha um centavo. Quando ele chegou, ele explicou a situação. Ele falou: olha, sou padre, estou vindo de Baipendi e precisava de um órgão para uma igreja de Nossa Senhora. O homem, o dono da fábrica, falou: então é o senhor é o homem que Nossa Senhora mandou. Eu rezei para Nossa Senhora, fiz um voto: se eu alcançasse uma cura, o primeiro padre que aparecesse querendo um órgão para uma igreja de Nossa Senhora, o órgão era dele. Então eu recebi a graça, o órgão vai ser. Ele mandou o órgão. O padre começou a ficar assustado, né? Aí ele falou: como é que a gente faz para levar o órgão para lá? Falou: tem que ser carro de boi. Botou o órgão no carro de boi e mandou do Rio de Janeiro para Baipendi. O órgão chegou no dia 7 de dezembro. O padre mandou colocar no coro o órgão, chamou o organista e mandou tocar. O órgão não tocou. O carro de boi veio dando soco do Rio de Janeiro até Baipendi e desafinou. Ele não tocava. E aí o padre falou para a Inha Chica, falou: olha, Nossa Senhora pediu
mas não vai dar para ter órgão amanhã na missa dela. E aí a Inha Chica falou, não, pode fechar a tampa do órgão, ele não vai tocar hoje, porque ela mandou tocar amanhã. O senhor está tentando tocar. Ele falou, não, mas eu estou tocando para ver se está funcionando. Ela falou, não, amanhã, na hora da missa, abre a tampa e toca que ele vai tocar. Minha senhora disse que ele vai tocar. E o organista falou, não, não vai tocar porque ele está desafinado. Tem que chamar um afinador. E ela falou, não, fica sossegado. Amanhã, na hora da missa, o senhor vem e toca que vai tocar. 8 de dezembro, no horário da missa, o órgão tocou. O órgão funciona até hoje. Quem for a Baipendi, um dia aí, lá no coro da igreja onde a Inha Chica está sepultada, tem um órgão lá em cima, ele é tocado nas missas até hoje. É o mesmo órgão que Nossa Senhora mandou comprar. Ele está lá. No fim da vida dela, Inha Chica, várias graças aconteceram através dela. E aí veio um médico do Rio de Janeiro para falar com o Inha Chica. Ele queria investigar. Falou, não, isso aí deve ser uma fraude, deve ser alguma coisa assim. E no que ele veio para investigar, ele conversou com a Inha Chica e viu que era uma mulher muito inteligente, era uma mulher que sabia conversar bem, mas ela não tinha estudo. Inha Chica falava muito errado. Era uma pessoa sem estudo, sem instrução, mas era esperta. Não era uma pessoa que qualquer um tapeia, ela era esperta. E ele falou assim para ela, falou assim, agora que estamos só nós dois aqui, tem ninguém aqui. Eu prometo para a senhora, não vou contar para ninguém. O que a senhora faz? Alguma coisa a senhora deve fazer com as pessoas que vêm aqui, porque as pessoas saem daqui curadas, a pessoa chega doente, sai curada, alguma coisa acontece. Conta para mim. Aí a Chica falou, o senhor quer saber mesmo? Ele falou, quero. Eu falei, então vou contar para o senhor. Ela falou assim, o que acontece aqui é que aqui, quando as pessoas chegam aqui para me pedir oração, as pessoas encontram uma mulher preta, pobre, analfabeta, filha de escravos, que não sabe nada, mas que reza com fé. E ela dizia, se tudo isso acontece aqui, é porque eu rezo com fé. E ela dizia, não sou eu que faço, é Nossa Senhora que faz, eu peço e ela faz. Falou, então se o senhor queria saber o meu segredo é esse. E aí ele ficou desapontado, ele falou assim, mas isso qualquer um pode pedir. Ela falou, exatamente, qualquer um pode pedir, mas nem todo mundo pede com fé. Então, quando a fé falha, às vezes, na vida das pessoas, as pessoas vêm até mim, e eu peço com fé. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não, mas eu peço com fé. Aí vem a minha pergunta, quem ensinou isso para ela? O Espírito Santo. Ele nos ensina o tempo todo. Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela entrou no Carmelo com 15 anos. Foi ser freira com 15 anos. Na época dela era proibido, né? Tinha que ter 18. Ela foi fazer uma peregrinação a Roma. Falaram, os peregrinos franceses vão poder beijar as mãos do Papa, pedir a bênção ali, mas não pode falar com o Papa. Era proibido falar com o Papa. Aí passava aquela fila, e todo mundo beijava a mão do Papa, pedia a bênção ali, mas não podia conversar com o Papa. Santa Teresinha, ela pensou, eu já pedi para o bispo, eu já pedi para o padre, eu já pedi para a mãe, ninguém me deixa entrar no Carmelo antes da idade. Ela viu a oportunidade, ela falou, vou falar com o Papa, vou estar diante do Papa. E o Papa Leão XIII naquela época, né, além de já ser bem velho, né, meio surdo, ele não falava francês muito bem. Santa Teresinha se ajoelhou, não podia, você pegava só na mão do Papa. Santa Teresinha se ajoelhou e colocou os cotovelos no colo do Papa e olhou bem no rosto do Papa e falou, Sua Santidade, eu queria te pedir uma graça que só o Senhor pode me dar, que é a graça de entrar no Carmelo aos 15 anos. Ele olhou para o lado e pediu para os padres, falou, alguém que me ajuda, que me socorre, não entendi o que ela falou. E alguém traduziu e disse, olha, essa menina está pedindo a permissão para entrar no Carmelo aos 15 anos. Qual foi a resposta do Leão XIII? Uma resposta retórica, né? Você não diz nem que sim, nem que não. Ele falou, se Deus quiser, você vai entrar, né? Não diz nem que sim, nem que não. Ela saiu chorando, né? Que ela diz assim, né? Nem o Papa, né? O Papa podia dizer para mim, se o Papa dissesse, eu dou a permissão, e ela já falou, Santa Teresinha era esperta, ela já falou porque o bispo dela estava em pé do lado. Ela pediu para o bispo disse que não, ela pediu para o Papa. O que o Papa falou, né?
se Deus quiser você vai entrar. Ela saiu chorando, falou, é a mesma coisa que ganhar um não. Ela achou que tinha sido um não. O que aconteceu? A ousadia dela comoveu o bispo. O bispo dela estava perto e falou, olha, ela quer mesmo, né? E aí o bispo dela mandou chamar, o pai mandou chamar ela, falou, eu dou a permissão, pode entrar. E ela entrou, conseguiu entrar com 15 anos. Só que ela era uma menina que foi extremamente mimada. A mãe dela morreu quando ela tinha 5 anos, e elas eram em 5 irmãs. As 4 irmãs mimaram, cuidaram, fizeram de tudo para ela, tentando meio que reparar a ausência da mãe. E o pai fazia tudo que ela queria, justamente porque o pai pensava, tadinha, ela é a mais nova e não tem mãe, as outras ainda são maiores, vão se virar bem. Santa Teresinha, para vocês terem uma ideia, quando ela foi fazer a primeira Eucaristia, ela foi para o retiro de primeira Eucaristia. E o retiro foi numa casa de freiras. Todas as meninas já estavam arrumadas, ela ainda não estava. Quando a freira responsável pelo retiro veio e falou, moça, o que você está fazendo? Vamos. Santa Teresinha estava com o pente na mão, deu o pente na mão da freira. A freira falou, o que significa isso? Falou, para a senhora pentear meu cabelo. Ela tinha 10 anos de idade e nunca tinha penteado o próprio cabelo. Ela nunca tinha escovado o próprio cabelo. Porque as irmãs arrumavam, colocavam fita, arrumavam uma boneca, faziam tudo para ela. Você imagina uma menina dessas, com 15 anos, entrando no Carmelo, que é uma vida extremamente dura, uma disciplina de oração extremamente dura. E o que Santa Teresinha percebeu? Ela olhou para aquilo que as outras freiras faziam de penitência, de oração. Qual foi a conclusão dela? Eu quero estar aqui, eu desejo viver aqui, mas eu não dou conta de fazer o que as outras fazem. Santa Teresinha, ela conta que tinha uma freira de uns 40 anos mais ou menos. Naquela época era muito raro comungar. As pessoas comungavam pouco. Não era sempre não, de vez em quando. E mesmo num convento de freira, a comunhão não era para todas. Era de vez em quando que elas comungavam. Santa Teresinha notou que essa freira, essa irmã, ela comungava, ela abria os braços em cruz, ficava ajoelhada, ela ficava 40 minutos com os braços em cruz, rezando. Santa Teresinha pensava, eu não consigo ficar 10 minutos nessa posição. Algumas faziam penitência de ficar acordada mais tempo, de acordar mais cedo, de ler. Ela falou, eu não dou conta de fazer nada disso. E ela começou a pensar, ela falou, então eu tenho que resolver o meu problema, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não consigo fazer. E aí ela entendeu que a pobreza dela, o voto de pobreza, não era só não ter as coisas, mas era aceitar a pobreza de não conseguir fazer para Deus o que as outras faziam. É isso que é a pequena via, o caminho de Santa Teresinha, é humildade. Quando você olha para você fala, olha, eu queria, mas eu não dou conta. E ela chegou nessa conclusão, ela falou, eu não dou conta. E aí ela começa a rezar e a pedir ao Espírito Santo a inspiração do que ela deveria fazer. E aí um dia ela estava indo para o quarto dela e ela viu um alfinete caído no chão. Não foi ela que derrubou. O que você pode fazer diante de algo que você não é o responsável? Você pode passar reto. E mesmo se você é o responsável, você pode passar reto também, você pode ignorar. É o que eu fazia com a louça, né, que eu contei ontem, né? Passava lá, a pia não me afetava, né? Você pode fazer isso. Mas Santa Teresinha estava rezando e ela teve uma inspiração. Veio aquele insight, aquele estalo. Pega esse alfinete, por amor a Jesus. Não foi você que derrubou, não é sua obrigação, mas por amor a Jesus o alfinete você pode pegar. E ela pegou. E aí Santa Teresinha, ela conta no livro da vida dela, ela falou, foi só eu corresponder a esta inspiração que no dia seguinte eu percebi que o Espírito Santo me deu pelo menos mais 10 inspirações do que fazer durante o dia. Olha que interessante, ela começou a perceber outras coisas. Por exemplo, no dia seguinte, qual foi a inspiração que ela tinha? Eles tinham uma irmã, uma freira lá, doente, ela já andava com dificuldades, ficava na cadeira de rodas, mas conseguia ficar em pé e andava às vezes um pouco na bengala.
E reclamava de tudo, de todos, e nada estava bom. Geralmente quando a pessoa fica velha, fica doente, mesmo é natural que a pessoa reclame, né? Natural, né? Começa a dar problema mesmo nas dobradiças aí, né? Começa, né, a dar umas rangidas aí, né? Então tem gente que além de velha começa a ficar crocante, né? Começa a dar uns estralos, uns negócios assim, né? Então isso aí acontece. E aí tinha essa freira que reclamava assim, mas absurdamente, de tudo. Santa Teresinha, ela teve uma inspiração. Qual foi a inspiração? Ela estava no refeitório e alguns dias, geralmente de sábado e domingo no Carmelo, é um dia em que as freiras podem falar durante a refeição. Durante o dia de semana elas não podem falar, até hoje é assim. Enquanto as freiras comem, uma delas fica lendo o Evangelho do dia, uma vida de santo, para não perder tempo. Você come ouvindo alguma leitura, você não conversa durante o almoço. E de sábado e domingo podia conversar e mudar de lugar no refeitório. Santa Teresinha, ela teve uma inspiração. Na hora de sentar no refeitório parecia a dança das cadeiras, todo mundo ocupava todos os lugares para ninguém sentar do lado daquela. Ela só reclamava, falava de doença, falava de dor, falava disso, falava daquilo, reclamava da vida, do mundo, né, do clima, se estava frio porque estava muito frio, se estava quente porque estava muito quente. E Santa Teresinha, ela teve a inspiração, senta lá do lado dela. E ela foi lá e sentou, e ela ouviu todas as reclamações sorrindo, não porque ela estava gostando, mas só para ser simpática mesmo, né? Só pela graça assim, de enxergar Cristo no outro e falar, ó, Jesus, é por você. E ela foi simpática. E aí aquela freira foi levantar, pediu ajuda para ela. Falou, me ajuda aqui que eu não consigo levantar. Tem aquela coisa, né? Gente doente, né? Se tem mais de uma pessoa doente por perto, é um meio onde tem muita inveja, né? Porque um quer ser mais doente que o outro. Já viram em hospital, consultório, né? Pessoal, porque eu estou com esse problema na perna, mas eu estou com um problema nas duas, né? Aí começa, parece que é uma competição de desgraça, né? Eu falei, meu Deus do céu, não é possível o negócio. E tinha uma outra freira que viu que Santa Teresinha deu atenção para aquela e começou a reclamar para Santa Teresinha também. Santa Teresinha ouvia a outra, aí ela começou a ouvir duas, e ouvia uma e ouvia a outra, e aí ela teve mais uma inspiração, que era de oferecer ajuda sempre que elas precisassem. E essa irmã, que era a que mais reclamava, que é a irmã Maria de São Pedro, ela, se Santa Teresinha ajudar ela a levantar, pegava pela frente, ela falava, não, você está me apertando demais. Se ia por trás, você quer me derrubar. E Santa Teresinha falava, bom, não tem jeito, não tem lado, então vamos de qualquer lado, né? E ela ajudava. Ela colocava na cama, ajudava a trocar roupa, ela ajudava a fazer de tudo ali. Só que essa irmã, Santa Teresinha fala isso na história de uma alma, foi a irmã que mais causou sofrimento para Santa Teresinha. Mas Santa Teresinha falava, eu olhava para ela e eu pensava em Jesus. Santa Teresinha fala um negócio que é bonito, ela fala, eu cuidei dela tão bem, que eu não faria melhor se fosse o próprio Jesus ali. Se fosse Jesus eu teria cuidado do mesmo jeito. Então eu cuidei dela como eu cuidaria de Jesus. Quando Santa Teresinha morreu, essa irmã São Pedro, né, depois teve o velório e tudo mais, tal, as irmãs muito tristes, e no convento onde Santa Teresinha vivia, ela tinha 3 irmãs de sangue, a Maria, né, que era irmã dela, a Paulina e a Celina, que eram irmãs de sangue. A irmã São Pedro falou para as 3 irmãs de sangue, falou, olha, vocês eram irmãs de sangue, tem lá um laço familiar, mas eu tenho certeza que aqui no convento, entre as religiosas, quem era a predileta dela era eu, né? Aí a madre na época falou, tudo bem, então ninguém deixa ela ler o livro de Santa Teresinha, porque no livro de Santa Teresinha fala que não, né? Coitada, a irmã São Pedro, ela morreu feliz da vida, achando que, né? Mal sabia ela, depois no céu elas se acertaram, né? Mas por que eu falo isso? Santa Teresinha descobriu o caminho da graça de Deus. Qual que é o caminho da graça de Deus? Você reza, você pede para que o Espírito Santo mostre para você o que você deve fazer. A gente que é ser humano, a gente não leva
às vezes muito a sério aquilo que a gente fala, mas Deus, Ele leva muito a sério. Quando você reza, às vezes sem prestar atenção no que você está dizendo, vinde Espírito Santo, enchei os corações. Quando você diz isso, da parte de Deus, Deus cumpre aquilo que você está pedindo. Se você diz, vinde Espírito Santo, Ele vem. Só que às vezes Ele vem porque você pediu, mas você não se abriu para agir de acordo com aquilo que Ele quer inspirar. Ah, mas como que eu vou saber a maneira como o Espírito Santo está me inspirando? Quanto mais você rezar, quanto mais você se confessar, quanto mais você comungar, mais você vai adquirindo uma sensibilidade espiritual. Você vai percebendo a ação de Deus até nas desgraças que acontecem na sua vida. Tem coisa que acontece na vida da gente que você fala, caramba, né? Por que isso aí aconteceu, né? Depois você começa a olhar e você começa a perceber, você fala, não, tem um sentido, tem um porquê. Tem coisas que Deus permite na sua vida, né? Eu tenho um colega de trabalho, professor. O cara foi batizado, crismado, mas não ia à igreja, não fazia nada. E ele, uma vez, me contou, ele falou, olha, como que eu voltei para a igreja e me decidi a ser católico de verdade? Ele falou, quando eu dei PT num carro meu. Ele tinha tirado um carro zero e estava indo para um rodeio com os amigos dele. Ele falou, não, vamos encher o carro aí. Foi para o rodeio lá, ele e os amigos dele. Carro zerinho, bonitinho, tudo balinha. Ele estava indo para o rodeio, acho que em Amparo, aqui na região aqui. Um boi desempestado parou uma cerca, atravessou no meio da pista. Ele foi desviar do boi e não viu a ribanceira. Ele jogou na ribanceira e rolou ribanceira abaixo, com o carro cheio. O carro deu PT, amassou de todos os lados. Todo mundo que estava dentro do carro teve arranhões, escoriações leves. E esse amigo meu, ele contou, ele falou, a primeira coisa que eu lembrei foi gritar socorro para Nossa Senhora Aparecida. A primeira coisa que eu lembrei. Ele falou, pedi, chamei Nossa Senhora Aparecida. Ele falou, capotei, arrebentei o carro. Não sobrou nada do carro. O bombeiro teve que vir para tirar a gente de tão amassado que o carro estava. Mas nós não sofremos nada. Ele falou, daquele dia em diante eu comecei a pensar. Ele falou, eu perdi o carro. Mas eu ganhei uma nova chance. Eu podia ter morrido, mas eu ganhei uma nova... Pô, foi a virada de chave na vida dele. Ele falou assim, eu passei aí na missa, dali em diante. Passei a buscar grupos pastorais dentro da igreja. Ele falou, miga, eu não saí nunca mais. Então, às vezes, para cada um, Deus pode mandar um tipo de graça atual. Até capotar um carro pode ser uma graça atual. Até aquilo que não é bom, Deus, Ele sabe tirar o bem daquilo que é ruim, daquilo que é mal. E aí a gente tem que estar ligado com Deus para entender o que isso quer dizer na nossa vida. Você vai entender isso imediatamente? Não, tem coisa que na sua vida você vai entender no fim. Pode ser que você demore anos, lá no fim, anos depois que o fato aconteceu, você vai falar, hoje eu sei por que isso aqui aconteceu. E tem coisa que você vai morrer, e só quando você chegar do lado de lá que você vai falar, agora eu entendi. Tem coisa que não vai ser nem agora, nem nessa vida, vai ser do lado de lá. Graça atual. Certo? Outro exemplo de graça atual. Aqui no Brasil, esse aqui. Padre Donizete, o Beato Donizete Tavares de Lima. O Padre Donizete era um sacerdote muito santo, muito piedoso, mas os milagres operados por Deus através dele começaram através de uma inspiração. Foi um dia rezando diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida que o Padre Donizete ele teve uma intuição. Qual que foi a intuição? Olha o Espírito Santo, como que ele age. A intuição foi a seguinte: o Senhor deve dar a bênção sobre os doentes, com autoridade. O Senhor deve falar com autoridade sobre os doentes. O Padre Donizete não entendeu muito bem. Naquele mesmo dia, um doente procurou por ele. Diz, padre, eu estou numa situação de saúde complicada, tal. Pediu a bênção.
Padre Donizete, o que ele fez? Ele invocou Nossa Senhora Aparecida. Ele tinha uma imagem, que é a imagem que está lá em Tambaú. E aí o que ele fez? Ele falou para o sujeito: vem cá, na frente da imagem de Nossa Senhora. Invocou Nossa Senhora e deu a bênção. O sujeito foi curado instantaneamente. O que o Padre Donizete entendeu? Não sou eu quem cura. Deus quer que eu seja o canal para que ele faça isso. O que ele começou a fazer? A dar a bênção todos os dias. Tambaú era uma cidade no meio do nada, na época do Padre Donizete, né? Ainda é uma cidade pequena até hoje, mas ninguém tinha ouvido falar de Tambaú. De repente, romarias de tudo que é canto começaram a chegar a Tambaú. Meu pai, quando era criança, ele foi e ele viu o Padre Donizete, né? Esse é um relato que o meu pai conta, né? A gente é de cidade vizinha ali. Isso é um relato que eu ouvi do meu pai, uma pessoa que estava lá, viu? Meu pai falava assim: o Padre Donizete, ele era muito grande, né? Era um padre muito grande, ele tinha uma voz muito potente, né? Um vozeirão. E quando ele já estava bem velho, meu pai já conheceu ele bem no fim da vida, diz que ele saía da janela da casa paroquial e aquela multidão, eles colocavam um microfone e ele dava uma série de conselhos antes de dar a bênção. Quais eram os conselhos dele? Não adianta nada vir aqui atrás de uma bênção, de uma cura, se vocês não se converterem. É preciso rezar, é preciso se confessar, é preciso mudar de vida, é preciso ser bom. Diz que ele fazia isso toda vez, ele dava os conselhos e então ele dava a bênção, invocava a bênção. E o meu pai, ele contava, ele falava, era uma coisa, ele falou, pelo menos para mim, que era criança na época, era uma coisa muito assustadora de ver o que acontecia. Que assim que ele dava a bênção, já começavam os gritos no meio da multidão: milagre, milagre, foi curado. E as muletas começavam a levantar. As pessoas levantavam muleta, tipóia, e iam passando aquilo de mão em mão até chegar na mão do padre. E aí entregavam na mão dele, ele erguia para mostrar, às vezes 20, 30 pares de muleta, ia entregando isso aí. Essas curas aconteciam no meio de todo mundo, à vista de todo mundo. O que é isso? Graça atual. Por que esses fenômenos acontecem? Para revigorar a fé das pessoas, para acordar as pessoas, para que as pessoas entendam que existe um mundo, uma vida do lado de lá. A vida não é só aqui, não. Tem gente que fala, o inferno é aqui. Tem muito sofrimento aqui, mas tem inferno depois. Aí tem gente que fala, não, Deus não faria isso. Tanto sofrimento que eu já tenho aqui, vai sofrer depois ainda. Pois é, Deus é bom, mas Deus é justo. Se Deus deu os meios e eu desprezei os meios, então a justiça de Deus pede a existência de um lugar onde Deus não esteja. O que é o inferno? É onde Deus não está. Por que o inferno é inferno? Por que há sofrimento no inferno? Porque Deus não está lá. Onde Deus não está, é o horror, é o sofrimento. Não só na outra vida, mas já agora. Por isso que tem gente que fala, o inferno é aqui. Se você viver a sua vida sem Deus, o inferno vai ser aqui. Aí vai ser mesmo. E aí vai continuar do lado de lá ainda. Por quê? Porque você escolheu viver sem Deus. Todo sofrimento sem Deus, ele é pior. Lembra do que eu falei ontem de Santo Afonso? Quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. Se condena na outra vida? Não. Você já começa a se condenar já agora. Vou dar um exemplo para vocês. Pega uma pessoa que tem fé, que acredita. Se ela perder um ente querido, o pai, a mãe, um filho, essa pessoa sofre, chora, às vezes pode ser que caia até em depressão, vai sofrer, mas se a pessoa tem fé, ela tem um caminho de volta. Pode demorar, pode sofrer, mas ela consegue se reerguer, mesmo que demore, a pessoa se reergue, porque a pessoa se apega com Deus. A minha avó, quando morreu meu avô, eu lembro que a gente via ela rezando mais do que ela rezava. E ela sofreu muito assim com a perda dele, mas ela mesma falava,
Ela falava assim: bom, eu perdi seu avô, nada vai trazer de volta, mas eu estou rezando mais do que eu rezava. Ela falava: bom, e ela até se conformava, falava: bom, tá bom, pelo menos eu já vou me preparando para ir junto com ele. Deu um ano, ela foi mesmo, mas ela rezou muito mais do que ela rezava. Quem reza se salva, já nessa vida. Você supera as coisas de outro jeito, porque você tem uma outra visão. Eu falei ontem, eu perdi meu pai. Quando meu pai morreu, eu gostava muito do meu pai. Quando meu pai morreu, eu sofri muito. Mas eu fiquei muito consolado de pensar numa coisa: meu pai, ele se confessou antes de morrer. Meu pai conseguiu confessar na véspera do dia que ele morreu. Na hora que eu pensava nisso, eu falava: tá bom, né? Tá bom. Na hora que eu vi a situação do meu pai, o médico falou: olha, seu pai, se sobreviver, ele vai ficar em estado completamente vegetativo, mas é num estado severo, a ponto de não mexer o olho. Aí eu fiquei pensando: meu pai era ativo, fazia bastante coisa. Eu falei: já pensou? Você ficar preso, né, ali, consciente, sem poder fazer? Eu falei, no fim das contas eu fiquei consolado. Eu falei: Deus foi muito bom, que já chamou, já recolheu para ele e deu a ele a graça de se confessar. Sofri, mas me conformei. Por quê? A fé. A fé, ela salva a gente já agora. Te salva do desespero, te salva da murmuração, te salva da reclamação. Por quê? Porque a fé é que nem o óculos, né? Eu sem óculos eu não enxergo daqui lá no fundo. Se eu boto óculos eu enxergo bem, consigo ler qualquer coisa lá no fundo. Sem óculos eu não enxergo. A fé é o que faz a gente enxergar mais longe, é o que faz a gente enxergar além do sofrimento, além dessa vida. Quem reza se salva. Como que você vai ter fé? Rezando. Ai, professor, mas eu tenho fé tão pequena, eu tenho pouca fé. Deixa eu contar outro segredo. Se você pedir para ganhar na Mega, pode ser que Deus te dê a graça, pode ser, às vezes Deus dá. Se for para o seu bem e para a sua salvação, Deus vai te dar. Todo mundo que eu conheço fala: se eu ganhar na Mega, nossa, eu ia ajudar a minha família, ia dar um dinheiro para a igreja. Ia nada, Deus sabe o seu coração. Por isso que às vezes você não ganha. E às vezes Deus não te dá o dinheiro, porque Deus prefere você pobre, mas no céu por toda a eternidade, do que você rico nessa vida e depois no inferno na outra vida. Deus sabe. Tem gente que é rico e que é santo. Por quê? Porque a pessoa tem o dinheiro, não é o dinheiro que tem a pessoa. Santa Isabel de Portugal, ela era rainha. Ela distribuía todo dia, todo santo dia, ela saía para lavar a ferida de mendigo e para dar comida para os povos. Uma vez falaram para ela: mas a senhora é rainha, a senhora não precisa fazer isso. O que ela respondeu? Deus me deu trono e riqueza para fazer a caridade. Eu tenho dinheiro para isso. Não é para ficar usando do meu dinheiro, é para ajudar quem não tem. Olha a consciência. Por que ela tinha dinheiro? Deus deu, mas ela soube usar bem. Ela tinha o dinheiro, mas o dinheiro não a tinha. Agora tem gente que não tem o dinheiro, é o dinheiro que tem a pessoa. A pessoa é escrava do dinheiro. É igual a bebida. Tem gente que bebe a cerveja, tem gente que é bebido pela cerveja, né? A pessoa é consumida ali pelo desejo dela ali, né? Pelo álcool ou pela qualquer tipo de vício. Entendeu? Aí que está o problema. É você que está no comando da coisa ou é a coisa que está te comandando? Então é isso que a gente tem que pensar. Se você pedir às vezes um bem material, dinheiro, uma coisa, pode ser que Deus não te dê. Mas tem algumas coisas que você pode pedir para Deus e Deus vai te dar. Uma dessas coisas é a fé. O dom da fé é uma coisa que Deus não vai negar para ninguém. Por quê? Sem fé você não se salva. A fé é necessária à salvação. E o que Deus mais quer para a sua vida? Que você se salve. Então, se você não tem fé e pede para Deus: Senhor, eu tenho uma fé muito fraca, eu tenho uma fé muito frouxa, aumenta a minha fé. Pode saber, pode pedir que Deus vai aumentar. Se você pedir para Deus: aumenta a minha esperança, a minha capacidade de esperar, que o Senhor vai me dar, Deus vai te dar. Se você pedir a caridade, todos nós precisamos da caridade, Deus vai te dar. Deus vai te dar. Às vezes a gente é muito egoísta, e o ser humano ele é naturalmente egoísta.
Isso aí é de fábrica, é o pecado original, né? Eu falei ontem, né? Eu tenho 2 crianças, eu tenho um menino de 3 anos. Esses dias eles foram lá na casa do vô da avó, o vô deu um doce na mão lá do meu filho. E aí depois veio meu cunhado está aí hoje, veio meu cunhado brincar com meu filho e falou assim para ele: dá um pedaço desse doce aí. O que meu filho falou? Olívia, ele quer um pedaço de doce. Mandou a minha filha dar do doce dela. Quer dizer, tá bom, né? Ele até comunicou, ele falou: dá um pedaço do doce. Ele não disse que não ia dar, ele falou para a irmã: ó, ele quer doce, dá um pedaço aí para ele. Manda o dele, não. Quem que ensinou a criança a ser assim? É o pecado original. É o pecado original, é o egoísmo. Nós somos naturalmente egoístas. A gente leva a vida inteira para se livrar de alguns pecados e alguns defeitos. E tem pecado, tem defeito que você vai lutar contra eles até a morte, até a hora da morte. Entendeu? Santo Afonso de Ligório, ele dizia o seguinte: ele dizia assim: quando eu morrer, o meu orgulho vai morrer 10 minutos depois. Que ele dizia que o orgulho dele era tão forte que se ele morresse, o orgulho ficaria vivo ainda, mais 10 minutos. Ele falou: então, né, antes de começar a me preparar, espera o orgulho morrer, né, que primeiro morro eu, depois morre o orgulho. É um santo. Olha para você ver a consciência, né, que ele tinha. Ele sabia que ele era orgulhoso. Ele sabia que ele era orgulhoso. Santo Afonso, ele era míope mesmo, mas com vontade, né? Quando ele ia em algum lugar para fazer uma conferência, ele tinha fama de santo e tal, para não ver as pessoas aplaudindo, acenando para ele, ele tirava o óculos. Aí uma vez perguntaram para ele: como que o senhor conserva a humildade? Ele falou: eu não enxergo nada, eu tiro o óculos e eu não vejo ninguém, todo mundo acena, aplaude, eu não vejo nada. Ele falou: é por isso que eu tiro o óculos. Por quê? Porque ele sabia que ele era orgulhoso. Então, para evitar o orgulho, ele tirava o óculos para não enxergar. Falei: melhor não ver, porque aí eu não peco, né? Olha que interessante, o que os santos fazem. Então, nosso primeiro passo para estar com Deus é esse: corresponder àquilo que Deus me pede. Ah, mas eu não sei o que Deus me pede. Deus te pede aquilo que você já está fazendo. É aí que Deus vai te achar. Vocês lembram da história de Zaqueu? Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu era baixinho, cobrador de impostos, corrupto pra caramba. Ele ouviu falar que Jesus ia passar. O que ele fez? Ele subiu num sicômoro para ver Jesus. Jesus é Deus, Jesus sabe de tudo. Jesus estava passando e o Zaqueu, ele se contentou só de ver Jesus. Ele nem esperava que Jesus fosse falar com ele. Ele queria ver Jesus. Jesus chegou até ele e falou: Zaqueu, desce daí, vou jantar lá na sua casa. Jesus, quando ia jantar na casa de alguém, era prejuízo, que ia ele mais 12, né, para comer, né? Jesus sempre levava equipe, né? Então ele falou: vou jantar lá na sua casa. Era um pecador público, um ladrão. E Jesus não falou nada para Zaqueu. Só a presença de Jesus já incomodou o pecado que existia dentro do Zaqueu. O que o Zaqueu falou? Na janta, ele falou: mestre, se eu roubei, e ele sabia que tinha roubado, eu vou restituir 4 vezes aquilo que eu roubei. Eu não vou fazer mais isso. Jesus não tinha falado nada, ele estava falando. Por quê? Ele correspondeu à graça. Jesus veio até ele, falou: quero entrar lá na sua casa. Ele falou: então, pode vir. Quando Jesus estava lá, não precisou de parando diante de você, dizendo o seu nome: fulano, ciclano, beltrano. Hoje eu vou entrar na sua casa. Qual que é a sua casa? O seu coração. Se você estiver rezando sempre, você vai entender o que Jesus está pedindo de você agora. É o padre que vai dizer o que você precisa? Não. Sou eu que vou dizer? Não. Quem é que vai saber? Você mesmo. Aí entra a questão da intimidade com Deus. Ah, mas eu não tenho fé, eu tenho dificuldade para rezar. Aí os santos ensinam, né? Santa Teresa, que é a grande mestra na oração, ela dizia: não adianta querer redimir o mundo,
Santa Teresa falava, quem se converte, geralmente começa a rezar. 300 tipos de novena, terço disso, terço daquilo. Aí a pessoa reza de tudo. Passa um tempo e esfria. Aí a pessoa começa a voltar na antiga mornidão. Isso acontece com todo mundo. Santa Teresa dizia, o que é o ideal? Que a gente reze poucas orações, mas com firmeza, todo dia a mesma coisa. Ao ponto de você se acostumar tanto que aquilo já seja automático. Santa Teresa falava, quando isso aconteceu, aí você vai para o nível 2. Aí você vai começar a rezar pelo menos 15 minutos por dia falando com Deus. Olha que interessante que Santa Teresa fala, 15 minutos. Ela não fala rezar 1 hora, rezar 2 horas. Santa Teresa dizia rezar muito. Isso aí os religiosos, os sacerdotes, eles já têm um dever de fazer isso. Mas o leigo, a pessoa que está em casa, já tem os seus deveres. Santa Teresa dizia, tem que rezar pelo menos 15 minutos. Pelo menos 15 minutos do dia, falando com Deus. Falando com Deus. O que você vai falar do seu dia? Jesus, hoje aconteceu isso, eu fiz isso, eu peço perdão disso. Você vai falar do seu dia, o que você precisa agradecer, o que você precisa pedir, quem que você não está suportando mais. Para Jesus pode falar. Não pode ficar falando para os outros que é fofoca, mas para Jesus está suave. Pode falar, né? Tudo que estiver te perturbando, você vai colocar, vai falar, e aí você vai percebendo que a graça de Deus, ela começa a atuar. E Santa Teresa dizia, quem consegue fazer isso, começa a perceber o seguinte, começa a perceber que Deus não está presente só naqueles 15 minutos. Deus está conosco o tempo todo. Aí Santa Teresa ela dizia assim, que todos nós devemos nos esforçar, enquanto católicos, para fazer uma coisa muito simples, que aliás é para isso que estas coisas servem. Santa Teresa dizia que nós devemos usar os sacramentais. O que são sacramentais? Isso aqui, cruz, terço, imagem. A gente tem que ter isso na nossa casa. Lá no seu trabalho, se você tem a mesa e pode colocar o objeto seu na mesa, coloca lá, não precisa ser grande não, mas coloca lá na sua mesa, lá, a imagenzinha de Nossa Senhora, um crucifixozinho em cima da sua mesa lá, do lado do seu computador. Coloca aí uma pingente no seu pescoço, santo no seu chaveiro. Por quê? Porque cada vez que você for pegar a chave do seu carro, você vai olhar para Nossa Senhora que está lá. Se você olhar para o seu peito, olhar para o espelho, você vai ver que você está com a cruz. Você vai lembrar de Cristo. Santa Teresa dizia, usando esses meios, nós permanecemos o dia todo na presença de Deus. Porque você não precisa necessariamente rezar 1, 2 horas, mas você vai falando com Deus durante o dia. Está sozinho, está lavando louça, está trocando fralda de criança, está fazendo alguma coisa, está dirigindo, você vai falando com Deus. Você vai falando com Deus, porque Ele está ali. E Santa Teresa dizia, quem alcança isso, passa a viver na presença de Deus. Entendeu? Então, esse é o grande segredo da vida espiritual. Só que isso a gente conquista de que maneira? Com exercício. Um sujeito que quer ficar forte, que nem eu, assim, né? Vocês podem ver aqui, né? O que ele faz? Ele tem que ir para a academia todo dia. Eu falo brincando, nunca fui, precisaria ir, mas nunca fui. Se você quer ter uma musculatura devidamente trabalhada e fortalecida, você tem que fazer o quê? Repetição de exercício, não é assim? Você vai fazer lá braço, perna, cada dia uma coisa, e você vai repetir até não aguentar mais. A hora que você está tremendo a perna lá, você para. O que é isso? Exercício. Você está acostumando o músculo, está acostumando. Eu, na época que eu construí minha casa, eu falava para minha mulher, ela falava, você tinha que fazer uma academia. Eu falei, não, estou enchendo caçamba de entulho todo dia aqui, Falei que é melhor a academia. Não, mas é verdade, não, você começa a ficar bom no negócio. A primeira caçamba eu suei, a segunda já foi mais tranquila, pela quinta eu enchi assim mais rapidinho, enchi a carriola lá e já... Por que isso? Porque, será que suei? Não é o meu. Achei que era tocando aqui. E aí o que acontece? Você começa a acostumar, o corpo acostuma. Por quê? Exercício.
Acordar cedo. Se você começa a acordar sempre no mesmo horário, passa um tempo, você não precisa de despertador mais. Você acorda no mesmo horário, você acorda antes. Eu tinha uma raiva disso, que eu colocava o despertador e acordava 10 minutos antes. Né? O relógio biológico ele já fica mais esperto que o relógio. Dava 10 minutos, eu falei, caramba, 10 minutos antes, né? Podia acordar com barulho aqui, mas não. Você acorda antes. Por quê? É treino. É treino. E na vida humana, tudo é treino. Inclusive a vida espiritual, que faz parte da vida humana. Como que você vai se acostumar a rezar, a viver na presença de Deus? Treinando. Eu vou fazer todo dia. É igual a gente faz, às vezes, a gente faz muito isso na quaresma. Você faz um propósito, aí você fica lá, firme na sua penitência lá. A gente tinha que fazer, antes de pensar em penitência, de tirar o café, cortar o refrigerante, fazer penitência de rezar. Porque às vezes a gente não reza 15 minutos falando com Deus. Então, essa é uma penitência muito mais agradável até do que você ficar 40 dias sem tomar café. Você falar para Deus, na quaresma desse ano, vou rezar 15 minutos todo dia, aconteça o que acontecer. Aí tem gente que fala, 15 minutos é tranquilo, imagina. Passar uma semana rezando 15 minutos firme todo dia para você ver, você consegue. Na segunda semana você está pedindo água já. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil a gente se disciplinar, né, para fazer uma coisa. Agora tem gente que tem mesmo a facilidade. Tem gente que pega lá um propósito, vai, faz e acabou. Né? Mas não é todo mundo que é assim. Quem tem facilidade, ótimo. Quem não tem, treinamento. Né? É treinamento. Você vai ter que treinar. E na igreja, como que a gente chama esse treinamento espiritual? Ele é chamado de ascese. O que é ascese? Ascese vem de ascender, subir. Você vai fazendo exercício para preparar a sua alma para subir ao encontro com Deus. Se você não conseguir fazer a ascese de rezar, você não vai conseguir fazer a ascese de corrigir os pecados. Eu me confessei muito tempo com um padre no liceu, até faleceu. E como eu confessava sempre com ele, ele dava a lição de casa. E ele tinha uma memória boa, assim, ele conversava bastante na confissão. E aí ele falava assim, tal pecado, pega esse pecado aqui. Os outros pecados não é que você vai relaxar, você vai tentar não cair. Mas esse pecado, ele falava, vamos escolher um. E ele falava para mim, esse ano nós vamos martelar nesse aqui. Ele pegava o ano inteiro, um pecado. Ele falava, você vai ficar atento nesse. E não é que o negócio funcionava, se você começa a ficar bem vigilante com um pecado, você vai diminuindo, chega uma hora que já não é um problema mais para você. Não é um problema, você supera. O que é isso? É ascese. E esse padre, né, ele é falecido, o padre Alfredo, lá do liceu. Ele dizia assim, se todo mundo fizesse isso, em poucos anos, todo mundo seria muito santo. Não é uma coisa impossível, não é uma coisa difícil, é treinamento. É treinamento, você tem que treinar. Literalmente você tem que treinar. Fez errado, volta, começa de novo. Certo? Entendido até aí? E aí entra o ponto onde eu queria chegar. A nossa vida, então, ela tem que ser o quê? Uma batalha constante. Eu falei no começo que 3 espíritos dirigem as ações humanas. O primeiro qual que é mesmo? A gente acabou de falar dele. Espírito Santo. Segundo, o espírito humano. O espírito humano. O que é o espírito humano? Você mesmo. Eu mesmo. Tem muito pecado que a gente não precisa de demônio para cair no pecado. É a gente mesmo que cai no pecado. Por quê? Porque a gente escolhe. Exemplo. Tem gente que tem uma tendência a falar mal dos outros. Se você tem uma tendência a falar mal dos outros, você não pode se juntar com gente que também tenha. Senão o negócio pega fogo, aí que vocês vão falar mesmo, né? Juntou o fogo e a palha. Você vai querer que o negócio apague? Não, vai pegar fogo.
Fogo e palha vai queimar tudo. Por quê? É a tendência. Então tem que ser humilde. Qual que é o primeiro exercício de humildade? Saber dos meus pecados. Para controlar o espírito humano, eu mesmo. Então eu vou olhar para o pecado, vou falar, não, eu tenho uma tendência a falar mal das pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou evitar as ocasiões de falar mal das pessoas. Eu vou evitar. Como que eu evito? E tal pessoa fala, eu corto e volto. Mas às vezes não dá. Aí eu tento direcionar para outro assunto. É que o duro, que às vezes você está tentando direcionar para outro assunto, a pessoa está insistindo, você também está naquela vontade, quando vê, você já falou mal, né? Mas você tem que lutar. O que é isso? Você vai fugir da ocasião. O que é fugir da ocasião? São Felipe Neri dizia isso, né? Na luta contra o pecado, ganha quem foge. Não ganha quem bate, ganha quem foge. Por quê? Porque o demônio é anjo. O demônio é esperto. O demônio é inteligente. E o demônio, ele não consegue saber o que você pensa. Tá? Se alguém tinha essa dúvida ainda, está resolvida a dúvida aí. O diabo, ele consegue saber o que você pensa? Não. O demônio, ele não tem permissão de Deus para ler as consciências. O diabo não é capaz de saber o que você está pensando. Mas o que o demônio faz? O demônio, ele estuda você. Os demônios, eles fazem isso com a gente. Eles observam o que a gente fala, eles observam com quem a gente anda, eles observam as nossas reações. E aí o que os demônios fazem? Eles sugerem coisas de acordo com aquilo que eles observam em nós. Entendeu? O demônio, ele é assim. O demônio, ele é assim. O meu avô tinha um negócio assim, que ele era assim mesmo, não era da boca para fora não. Meu avô, se qualquer pessoa chegasse para ele e falar, mas fulano, eu não quero ouvir, não quero escutar, está vindo falar mal dos outros, tem que falar para a pessoa, não para mim. E ele ia saindo mesmo, ele não escutava e não queria saber. E eu nunca vi mesmo ele falando mal de ninguém. Só que às vezes eu via ele chegando na pessoa e falava na bucha, assim, se tinha alguma coisa para falar, ele não mandava recado não, ele ia lá na pessoa, só que ele falava para a pessoa, e às vezes a pessoa era eu, estava mexendo nas coisas dele, né? Ele vinha e falava, mas não falava para os outros, né? Mas ele falava assim. Então quer dizer, o demônio ia conseguir alguma coisa com a pessoa assim? Vamos tentar ele para falar mal dos outros. Um cabra desse não adianta. Ele já está com a cabeça dele ali, feita ali, aquilo ali, não tem quem fale. Só que aí o diabo pega no quê? Ele pega em outras coisas. Ele vai pegar na impaciência, ele vai pegar sei lá, às vezes na falta de jeito para falar as coisas, vem para o outro lado. Então, o espírito humano são as nossas tendências para o pecado. Então, outro exemplo, sei lá, o cara começa a namorar uma moça lá, aí o rapaz tem um fogo que ninguém apaga, a moça pior ainda, vão ficar sozinhos junto? É perigoso. É meio complicado. Você está querendo juntar duas coisas que não vão dar muito certo. O que é o ideal? Bom, vai namorar? Então vai namorar num lugar onde tem um monte de gente, vai no shopping, vai dar uma volta, porque aí não tem esse problema. O que você está fazendo? Está fugindo da ocasião. Por quê? Porque se estiver perto, ninguém estiver vendo, né? A chance de dar errado a coisa aí é grande. O que é isso? É fugir da ocasião. Você vai tentar fugir por outra via, certo? Ou se não, sei lá, você tem a pessoa lá, ou a sua mulher, ou o marido, briga muito por uma determinada coisa, você procura evitar de fazer aquilo que a pessoa vai brigar, ou você evita de chegar logo depois que você fez, para dar um tempo, o negócio abaixa, aí você pode chegar. Por quê? Você evita a ocasião. Você evita o confronto, né? Evita o confronto. Um padre com quem eu confessava, outro padre, ele dizia o seguinte, era um conselho que ele sempre dava. Ele falava, em qualquer discussão, ele falava para mim, você tem que fazer um exercício de esperar 2 minutos para dar alguma resposta.
E você sabe que é verdade, né? Depois de 2 minutos passa a vontade de se retrucar, né? Quando a pessoa fala, você tem que falou aqui, você já manda aqui. Se passar 2 minutos, você ficar ouvindo a pessoa, você já desanima. Você fala, vou nem falar nada, né? O que você está fazendo? Você está evitando a ocasião do pecado. Isso é o que? Espírito humano. Então, o Espírito Santo nos move, só que o Espírito humano também nos move. O Espírito humano pode nos mover para fazer o bem, mas pode nos mover para o pecado. Vocês já devem ter conhecido na família de vocês, né? Tem gente, todo mundo já conheceu gente assim. Tem gente que a pessoa é uma coisa que é dela, a pessoa é boa, ela ajuda todo mundo, ela escuta todo mundo, é da pessoa, a pessoa tenta fazer tudo para todo mundo. Todo mundo conheceu alguém assim na vida. Isso é o que? É espírito humano, que move a pessoa para o bem. Então o espírito humano ele pode mover para o bem, mas ele pode mover para o pecado. Espírito Santo, espírito humano e o espírito maligno, o diabo. Hoje em dia fala-se muito pouco do diabo, inclusive nos meios de igreja fala-se muito pouco do diabo, né? Às vezes a gente ouve umas besteiras assim, que não tem nada a ver com a doutrina católica. A doutrina católica ela está onde? Na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério da igreja. É nos escritos dos papas, é nos documentos da igreja. Se eu quero saber a doutrina da igreja, eu vou no catecismo da igreja. E o catecismo da igreja ele vai buscar a fonte dele onde? Na tradição e na escritura. O diabo, ele é um ser pessoal. Tem gente que fala, não, o diabo não existe, o diabo é o mal no mundo. Vai pensando assim. O Shakespeare, né, o autor lá em inglês, né, que escrevia as peças de teatro, ele dizia assim, que não há melhor serviço que se possa prestar ao diabo do que acreditar que ele não existe. Você quer ajudar o diabo, é só acreditar que ele não existe. Por quê? Aí ele atua livremente, faz o estrago que ele quiser, você vai atribuir as forças cósmicas, as energias do planeta, né? Você vai atribuir a tudo, menos ao diabo. Aí você vai achar que tudo conspira contra você. E aí você não vai notar que se trata de um poder pessoal. O diabo e todos os anjos, todos os demônios que caíram junto com ele, eles estão no mundo a nos rodear. Para quê? Para nos tentar. Qual que é o grande objetivo do diabo desde o início? Destruir a maior obra da criação de Deus. Qual é a maior obra da criação de Deus? Você e eu. Nós todos. O ser humano é a maior obra da criação de Deus. Qual que é o objetivo do diabo? Destruir o ser humano. Por que uma pessoa entra no vício da droga, da bebida e morre às vezes por conta disso? É o que o diabo quer. O diabo ele quer destruir a vida. Lembra que eu falei ontem de Santo Irineu? Santo Irineu dizia que a glória de Deus é o quê? A vida do homem. A glória de Deus é a vida do ser humano. E o que o diabo quer? Que Deus não seja glorificado. O que o diabo faz? Ele quer a perdição, a destruição das famílias, dos casamentos e das vidas mesmo das pessoas. É isso. O que o diabo faz desde o princípio? Ele mente, ele promete, mas não entrega. Como que o diabo seduz Adão e Eva? Prometendo e não entregando. O diabo é bom de propaganda, mas ele é mau pagador. E o que o diabo fez desde o início? Ele quis destruir o homem e a mulher, a grande criação de Deus. E aí o pecado entra no mundo. O pecado é uma invenção de um anjo, não é uma invenção humana, é uma invenção angélica. É um anjo que inventou o pecado. Para quê? Para destruir aquilo que é de Deus. E nós somos de Deus. Então nós temos que ter isso em mente. O diabo ele quer destruir você. O diabo ele quer destruir a sua família. O diabo ele quer destruir o seu casamento. O diabo quer destruir a sua relação com Deus. O diabo quer destruir a sua fé. São Pedro diz na segunda carta de Pedro, capítulo 2, Pedro vai dizer: o demônio está como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Santo Agostinho usa uma analogia interessante.
Ele dizia assim, que o diabo ele é um cachorro na corrente. O cachorro na corrente ele só consegue morder quem atiça de perto. O cachorro na corrente ele pode assustar, ele pode fazer barulho, mas ele não pode fazer mal daqueles que estão longe. O diabo é um cachorro na corrente. Então, se a gente foge da ocasião de pecado, é o cachorro na corrente. O pecado ele vai latir para você, ele vai tentar te afetar, vai tentar destruir a sua fé. É barulho. Isso tudo é barulho. As dificuldades na sua vida, os tormentos lá na sua família, os problemas lá dentro da sua casa, isso aí é barulho. É o diabo latindo para te assustar. Mas se você está com Deus, o diabo está na corrente. Ele pode fazer barulho, mas não pode te morder. Então isso que a gente tem que lembrar. 3 espíritos podem ter influência sobre a vida humana: o Espírito Santo, o Espírito humano e o Espírito demoníaco. Certo? Esses são os espíritos que nos movem. O Espírito Santo, ele só age se nós damos permissão. O Espírito Santo, ele não age. Deus, ele respeita a nossa liberdade. Deus, ele... Tem gente que fala, mas uma vez eu dando catequese, um moleque me perguntou, né? Mas por que eu tenho que ficar falando tudo para Deus se ele já sabe de tudo? Eu falei, realmente, Deus, ele sabe tudo. Mas por que Deus quer que você fale? Para que saia da sua boca que você quer ser filho dele, estar junto com ele e que você quer a ajuda dele. Deus, ele quer a nossa liberdade. Deus, ele pode. Tem gente que fala, eu estou doente. Se eu estou doente, Deus é meu pai, ele sabe disso, por que ele já não me cura? Porque ele quer que você peça. Por quê? Porque Deus, ele quer que a gente faça tudo livremente. E Deus, ele respeita tanto a gente, que se a gente não chamar por ele, não quiser a presença dele, ele não age na nossa vida. Aí por isso que tem gente que fala que o inferno é aqui. A pessoa não quer Deus e depois ainda culpa Deus. O inferno é aqui. Mas você quer Deus na sua vida? Você quer realmente Deus na sua vida? Aí está a grande questão. Quando o padre chega é para parar. Já estou terminando. Então, você quer realmente Deus? Tinha uma música antiga, que a gente cantava na igreja, que dizia justamente isso: queremos Deus, povo escolhido. E depois a gente cantava: queremos Deus, homens ingratos. Nós somos ingratos com Deus. Deus, ele quer nos dar tanta coisa e a gente não quer, a gente não pede. Você já imaginou que loucura seria você ganhar um prêmio na loteria? Você tem o dinheiro, você tem o prêmio, você continua morando na mesma casa, trabalhando no mesmo lugar, comendo e vestindo do mesmo jeito. Não seria muito irracional? Você tem o dinheiro, você melhorou de vida, por que você não usa? Assim somos nós católicos. Deus está aí, Deus quer nos ajudar, Deus nos deu um anjo da guarda, Deus nos deu a sua mãe como nossa mãe, e a gente não pede, a gente não reza, a gente não usa os meios que Deus nos deu, e aí depois a gente reclama que Deus não está com a gente, que tudo dá errado, e não sei o que, mas você usa desses meios, Deus, ele quer, mas às vezes a gente não quer. E o Espírito Santo, ele jamais age se ele não encontra uma porta aberta. Agora, quem é que age independentemente da nossa permissão? O demônio. O demônio, ele nos tenta o tempo inteiro, dando você licença ou não. Você não precisa dizer para o demônio: hoje eu confessei, vem para cá, vem no peito aí, vamos ver se você pode comer. Não. O demônio, ele te tenta todo dia. Todo dia. O demônio, ele vai te incentivar ao mal todo dia. E ele vai tentar colher alguma coisa todo dia. Por quê? Porque o diabo, ele não respeita a liberdade. Ele tenta ir contra a nossa liberdade todo dia. Mas Deus respeita. Então, se nós queremos realmente uma vida com Deus, nós precisamos abrir as portas para Deus. Feito isso, nós estamos preparados para a morte. Quando nós morremos, tudo
que a gente escolheu na nossa vida, tudo aquilo que a gente fez, é pausado ali. A partir do momento da morte, quando você fechou seu olho aqui, deu seu último suspiro, tudo que você podia fazer por você mesmo, pelos outros e por Deus, acaba ali. Aí tem gente que fala, mas o inferno é aqui. Vocês já pararam para pensar que a gente paga barato pelo céu? Porque o céu é alegria sem fim por toda a eternidade, em troca de uma vida de 60, 70, 80 anos, onde a gente vai ter algumas alegrias e muitos sofrimentos. É barato gastar 90 anos para ganhar a eternidade que não acaba nunca mais. É pouco. Pega uma pessoa bem velha e fala para a pessoa assim: você acha que você viveu demais? A pessoa vai falar: nem vi, né? Quando vi, eu cheguei aqui, né? Porque você nem vê mesmo. De repente você é criança, dali a pouco você já não é mais, você já está trabalhando, já casou, já tem filho, é aquela correria, depois é neto, depois é aquilo. Quando vê, você chegou no fim da vida, você nem viu. É tanta coisa que parece um trator passou em cima de você, né? Os anos passam que você não vê. E se a gente pensar, a nossa vida de sofrimento aqui, ela vai acabar. E em troca nós temos a vida eterna. Então aquilo que eu escolhi na minha vida é o que Deus vai confirmar na hora do meu juízo. Assim que morremos, cessou. Eu entro na presença de Deus. Tem um santo, não me lembro se foi Santo Inácio, é um santo jesuíta, né? Ele teve uma visão de um padre que havia falecido, e esse padre apareceu para ele e pediu para esse santo, falou: mande rezar muitas missas por mim, porque eu estou no purgatório, eu tenho ainda alguns pecados dos quais eu não me arrependi devidamente, e Deus me deu esse tempo de purificação que é o purgatório. Rezem muito por mim, que eu preciso. Muito bem, rezaram uma porção de missas, passou um tempo, este mesmo sacerdote apareceu de novo, radiante, muito bonito assim, e falou assim: eu estou salvo, e Deus me deu a permissão de vir para te agradecer pelas orações que vocês fizeram por mim. E aí esse santo perguntou para esse sacerdote, falou assim: deixa eu te perguntar uma coisa, né? Imagina, né? Eu acho que eu não teria nem capacidade de articular alguma coisa, né? Vendo uma pessoa que morreu, né? Mas o santo ainda perguntou, teve a presença de espírito de perguntar, falou: deixa eu te perguntar uma coisa. Se você pudesse escolher uma coisa depois da sua morte, o que você escolheria? Olha o que essa pessoa respondeu: eu escolheria poder rezar pelo menos uma Ave Maria a mais do que aquelas que eu rezei. Se eu tivesse rezado uma Ave Maria a mais, esta Ave Maria a mais teria feito diferença na hora que eu morri. Então, o tempo de merecer alguma coisa diante de Deus é agora. É agora. O que a gente pode fazer agora. Morrendo, acaba-se a possibilidade de fazer qualquer coisa. Por isso que quem está no inferno, está no inferno. De lá não vai sair. A condenação é definitiva. Quem vai para o céu, quem está salvo, também está salvo. Só que às vezes aquele que Deus salvou, permitiu ali a salvação, porque a pessoa correspondeu à graça de Deus, às vezes a pessoa tem algum apego ao pecado, alguma coisinha ficou. E aquilo que não é santo não pode entrar na presença de Deus. E aí o que acontece? Só que Deus é bom, mas Ele é justo. Por ser justo, o que Deus faz? Ele permite um tempo de purificação antes de entrar no céu, que é o purgatório. Quem que vai para o purgatório? Quase todos nós. Tem muito católico que eu vejo. Uma vez eu dei uma palestra dessa, eu perguntei para o pessoal, daqui honestamente, né, não vou fazer isso hoje, mas eu perguntei, quem acha aqui que vai para o purgatório? Eu fiquei impressionado, assim, que tinha uma meia dúzia que levantou a mão, que achava que ia para o purgatório. O resto estava certo de que iria para o céu, né? Eu falei, só pelo pecado da soberba de vocês hoje, se vocês não iam, agora vão, né, para o purgatório, né? O purgatório quase todo mundo passa por ele, porque é uma última
purificação que Deus permite. Só que quem vai para o purgatório está feliz. Por quê? Porque está salvo. O purgatório é temporário, é só de passagem. Só que qual é o problema do purgatório? Quem está lá, como já morreu, não pode rezar por si mesmo. Por quê? Porque já acabou o seu tempo. Enquanto você está vivo, você pode rezar por você mesmo. Ai, Jesus, dá-me paciência, me ajuda. Então, você está rezando por você mesmo. Enquanto você está vivo, tudo bem. Quando você morreu, você já não pode rezar por você mesmo. Aí você precisa do quê? Da caridade daqueles que já estão no céu, que são os santos, que vão rezar por você, e daqueles que estão na terra. Por que a gente reza a missa de 7º dia, 30 dias, marca a missa para os defuntos? É por isso. Você não sabe onde está. Ah, não, a minha mãe foi 40 anos que morreu. O purgatório é eternidade, não existe tempo não, do lado de lá. Pode fazer 40, 50, 100 anos que morreu. Às vezes a pessoa vai pegar uns 500 aí de purgatório, né? Só para fechar com a última história. Quando eu era moleque eu li essa história de purgatório. Fui ler as aparições de Fátima. E aí, quando a Lúcia viu Nossa Senhora, a Lúcia era quem conversava com Nossa Senhora. A Jacinta, ela ouvia Nossa Senhora, mas não falava. O Francisco, ele só via, ele nem ouvia, nem falava. Depois da aparição, Nossa Senhora falava: pode contar para o Francisco, viu, que nós conversamos. Aí, as outras contavam para ele, porque ele nem ouvia o que Nossa Senhora falava, ele só via. E a Lúcia, ela foi bem despachada. Ela falou para Nossa Senhora: de onde que a senhora vem? Né? Eu não sabia mesmo se era Nossa Senhora. Nossa Senhora falou para ela: eu venho do céu. E ela tinha 10 anos de idade, né, uma criança. Ela começou a perguntar: o tio João está lá? Nossa Senhora falou: está lá. Aí ela foi perguntando todo mundo que morreu em Fátima que ela conhecia: fulano está lá? Está lá. Fulano está lá? Não, fulano não. Opa! E aí chega um determinado momento que a Lúcia pergunta de uma menina. Era uma jovem de 19 anos, que era amiga das irmãs mais velhas da Lúcia, que adoravam baile, e morreu muito jovem, com 19 anos. Aí a Lúcia pergunta: e a Amélia? Ela está lá? Nossa Senhora fechou a cara e falou para a Lúcia: a Amélia não. A Amélia está no purgatório e ficará lá até o juízo final. Daquele dia em diante eu comecei a rezar pela Amélia, né? Porque eu falei: gente, coitada dessa Amélia, eu não conheci, mas Deus do céu, ela vai ficar até o juízo final, né? E ela tinha 19 anos, eu falei: coitada dessa menina, até o juízo final. Só que pode ser que você e eu também, né? Eu estou com dó da Amélia, mas pode ser que eu não seja diferente. Eu vou estar às vezes até o juízo final lá. Por quê? Porque na eternidade não tem tempo. Não tem tempo. Então por isso que a gente reza pelos defuntos. Por quê? Porque eles precisam. Ah, mas e se eu estou rezando por um defunto que já está salvo? Ótimo, a sua oração não é perdida. Para onde que a sua oração vai? Para o tesouro da igreja. Você rezou uma missa. Ah, marquei a missa aqui pela minha tia falecida. Só que ela já está no céu. O que Jesus vai fazer com essa missa? Ele vai pegar o mérito dessa missa. Ele vai unir ao mérito dele e de todos os santos do céu, e ele vai destinar o valor desta missa à alma do purgatório, porque ninguém reza. Jesus vai escolher. E Jesus, ele vai pegar às vezes aquela pessoa que está lá esquecida há séculos no purgatório, porque ninguém reza por ela, e Jesus vai destinar o mérito dessa missa. E pode ser que esta uma missa salve aquela pessoa. Só que a pessoa que morreu, quem está no céu e quem está no purgatório, enxerga as coisas como Deus enxerga. Olha que interessante isso. Quem está no purgatório vê as coisas como Deus vê. Então essa pessoa que vai receber a graça dessa missa, ela saberá que foi você que mandou rezar essa missa. Se essa pessoa for salva e for para o céu, o que ela vai passar a fazer? Ela sabe que foi você que mandou rezar essa missa. Ela passa a rezar por você, sem que você saiba. É o que a gente reza todo domingo no credo.
Creio na comunhão dos santos. Todos ajudam a todos sem saber. Pela caridade, pelo amor. Já aconteceu na vida de vocês? Às vezes de você não ter nem pedido para Deus graça nenhuma. Você até pensa, estou precisando de um negócio aqui. Você até pensa, eu vou rezar por isso, quando vê dá certo. Antes que você pedisse. Pode ser que a oração que você fez por alguma dessas almas do purgatório, ela tenha alcançado a salvação dessa pessoa que agora reza por você. E você recebe graças que você nem merece e nem pediu, porque tem alguém rezando por você. Daí a importância de rezar todos os dias pelas almas do purgatório. Todos os dias. Por quê? Porque hoje são eles, amanhã somos nós, né, que estaremos lá. E a caridade que move todos. Santo Afonso, São Leonardo de Porto Maurício, São João Bosco, todos esses santos, eles diziam o seguinte, que nas missas, em todas as missas, Deus permite, no momento da missa, que as almas do purgatório estejam presentes junto conosco, enquanto nós rezamos a missa, para que elas possam vir mendigar a nossa oração durante a missa. Santa Teresa, ela teve uma visão, falei que era a última coisa, né? Era a penúltima, essa é a última. Santa Teresa, ela teve uma visão, uma vez, onde ela via várias pessoas extremamente mal vestidas, e ela entendeu que eram pessoas que tinham morrido, e essas pessoas ficavam andando pelo meio da assembleia durante a missa, e paravam na frente de um, na frente de outro. Santa Teresa notava que às vezes, quando essas pessoas paravam diante de alguns, essas pessoas se iluminavam. E aí Santa Teresa, ela pergunta para Jesus, ela fala, mas o que seria isso? Jesus fala então, são as almas do purgatório que vêm mendigar as orações, e quando elas encontram quem reze por elas, elas são aliviadas no seu sofrimento. As almas do purgatório sofrem? Sofrem. Por que as almas do purgatório sofrem? Porque quando a gente morre, nós todos veremos a Deus, só que Deus não está no purgatório. Esse é o sofrimento da alma do purgatório. Ela viu a Deus, ela sabe que ela está salva, mas ela não pode ficar com Deus. E o sofrimento de quem está no inferno é o mesmo. Quem está no inferno viu a Deus, viu a grandeza, a beleza, a santidade de Deus, e sofre porque sabe que por toda a eternidade estará longe de Deus, porque escolheu estar longe de Deus. Certo? Rezemos uma Ave Maria pelas almas do purgatório. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Novamente agradeço a presença de todos, desejo bastante